O Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Olha só, você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Se você sabe o que é estar escondido no esconderijo do Altíssimo, é que ele te protege do mal, ele te esconde do mal. Tem gente desistindo de você, tem gente te amaldiçoando. Mas o Senhor está voltando, gente. E coloca nesse teu coração que ele não desiste de você. Ele não desiste de nós. Até os últimos momentos, ele sempre vai estar te chamando e me chamando. Se nós nos arrependermos, confessarmos o nosso pecado, nós somos perdoados. Se crermos nele, nós seremos salvos. Então, o que você precisa é crer em Deus, porque quem vai te salvar é Ele. Quem vai me salvar é Ele. A palavra, gente, que está em Daniel, capítulo 6, que o Senhor abra o nosso entendimento para entendermos a palavra e recebermos a nossa vitória. Hoje Ele vai fechar a boca de leão, que está aberta para te tragar, que está aberta para me tragar. E apareceu bem, Daniel na cova dos leões. E apareceu bem andado constituir sobre o reino 120 presidentes. 120 presidentes, hein, gente? É pouco, hein? A gente tem um presidente na nação. E já tem tanta confusão, imagine com 21 presidentes, hein? 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles três príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais este presidente dessem conta para que o rei não sofresse dano. Interessante, né, gente? Que foi levantado esses presidentes para cuidar do rei. Olha aí. Os presidentes eram levantados para cuidar do rei, né? Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Preste atenção, gente. Vocês pedem oração, né? Vocês pedem oração todos os dias, todas as horas, todas as lives. Mas você tem que entender que você precisa buscar a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, gente, ela aumenta a tua fé. Se você não der crédito na palavra de Deus, se você não der ouvido à palavra de Deus, você vai ser essa pessoa que vive orando, mas sem fé. Você vai ser essa pessoa que não sabe o que está vivendo. Você não vai saber o que é luta, o que é prova. Você não vai saber nem que Jesus está voltando. Você não vai saber quando é Deus corrigindo, quando é Deus libertando. Você não vai saber o que Deus está fazendo na tua vida. E você precisa buscar a palavra de Deus, gente, porque muitas das vezes vocês não buscam a palavra de Deus. Vocês buscam a oração. Mas a palavra de Deus, ela te alimenta, a palavra de Deus te aconselha. A palavra de Deus te ensina quem é as pessoas que estão do teu lado e quem não está. A palavra de Deus te ensina quem é as pessoas que vêm para orar junto com você. Então a palavra de Deus, gente, nos ensina a ser mãe, a ser pai, a ser servo, a ser serva. A palavra de Deus nos ensina a orar. A palavra de Deus diz que nós não recebemos, gente, porque nós pedimos mal, entendeu? Então, tem muita gente que não dá valor às escrituras sagradas. Muitos são acostumados a orar, a rezar, né? A fazer rezas decoradas, a fazer promessas, né? A fazer campanhas. Tem gente que está dentro daquele lugar, dentro do templo, só para fazer campanha, mas não para aprender a palavra, gente. Como dizia o meu pai, minha filha, é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe todo dia. E Jesus, ele quer te ensinar a pescar. Jesus, ele quer te ensinar a você chegar à tua vitória, a você chegar à tua cura, a você chegar ali nas promessas de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vocês não podem ser dependentes de orações, vocês têm que ser dependentes do Deus que ouve a tua oração. Então, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor abra teus olhos e que você busque a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é vida, gente.
Aquele que conhece a palavra, ele não é enganado, ele não é confundido. Aquele que conhece a palavra, ele sabe quando ele está na prova, ele sabe quando ele está na luta, ele sabe quando ele está no pecado, ele sabe quando Deus está corrigindo, ele sabe quando ele está errado, que ele tem que se arrepender, porque ele conhece a palavra. Então, a palavra de Deus, gente, ela é a nossa vida, ela é a nossa cura. A palavra de Deus, gente, louvado seja o nome do Senhor, ela é para ser exercida na nossa vida. Eu posso ter uma vida de oração, mas se eu não exercer a palavra, eu estou em falta com Deus, então eu tenho que praticar a palavra. Muitas das vezes vocês são umas pessoas que até oram, mas são aborrecedoras. Aborrece teu filho, aborrece tua filha. Você já viu aquelas pessoas que vivem lá dentro do templo, orando, orando, orando? Quando sai do templo, pelo amor de Deus, dentro de casa, as pessoas dizem assim: tu veio cheio de demônios? Quando ela sai da igreja, chega dentro de casa, parece que vem cheio de demônios. Como é que tu quer ganhar o teu marido? Como é que tu quer ganhar a tua esposa? Se dentro da tua casa tu é outro tipo de pessoa. Então, é só a palavra de Deus que nos liberta, gente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Te esforça. Vocês querem ganhar a bênção de vocês sem esforço, gente. Sem orar e sem buscar a palavra. Sem ter relacionamento com Deus, sem ter vida com Deus, sem ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus na nossa vida, gente, ele está para nos dar direção. Minha filha, o vento vai acalmar. Minha filha, a tempestade vai passar. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Tu está só na prova, tu está na olaria, tu está sendo moldado, mas eu estou contigo. E vocês, muitas das vezes, vocês pensam que Deus não está com você. Você já entregou tua vida para Jesus? Você já entregou tua vida para Jesus, então você está na mão dele, tu está na mão do oleiro. Nós estamos na mão do oleiro. Dê ouvido à palavra, a tua vitória está na palavra, gente. Se vocês soubessem o poder que essas escrituras sagradas têm, vocês buscavam a palavra, vocês teriam intimidade com ela, relacionamento com ela. Tem gente que vive pedindo oração, mas nem sequer medita na palavra. Não pratica a palavra de Deus, não busca um conhecimento para a sua vida. Você tem que buscar esse conhecimento que está aqui ainda com liberdade para a tua vida. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Busca o Senhor e você vai encontrar o Senhor aqui nas Escrituras Sagradas. Você vai encontrar a resposta que você precisa. Você vai encontrar a fé que você precisa para alcançar a tua vitória. Então, aqui, ele viu que Daniel tinha um espírito de excelência. Sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais estes 3 príncipes, presidentes, dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes puxaram a ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Olha aí, gente. Daniel era fiel a Deus. Daniel era fiel ao rei, quer dizer, às ordens do rei na terra. Daniel era fiel às leis, obediente, praticante. Se você é fiel à palavra de Deus, se você é fiel a Deus, gente, não vão achar culpa contra você. Vão inventar, Vão inventar calúnias, vão inventar mentiras, como inventaram de Daniel, como inventaram de Jesus, do próprio Jesus. Levantaram calúnias, levantaram mentiras, e assim levantaram calúnias contra Daniel. Louvado seja o nome do Senhor, e que Deus feche a boca do leão na tua vida e na minha vida. Deus é poderoso, então observe aqui que os outros presidentes tiveram inveja de Daniel, gente. Então as pessoas que têm inveja, elas mentem, inventam mentiras, elas inventam calúnias, elas fazem tudo para te derrubar. Pessoas que têm inveja, gente,
Pessoas que têm inveja não têm o Espírito de Deus na sua vida. Daniel não tinha inveja dos outros. Então, quem tem o Espírito de Deus não tem inveja de ninguém, não tem ciúme de ninguém, gente. Tem gente que tem ciúme se o outro te trata bem. Tem gente que tem ciúme se eu trato bem mais uma pessoa do que a outra. São pessoas que têm inveja. Tem gente que tem tanta inveja da vida dos outros que não prospera. Tem gente que tem tanta inveja da vida dos outros que a sua vida com Deus não vai para frente. Não vai para frente porque a inveja não deixa tu ir para frente. A inveja não deixa tu ter relacionamento com Deus. A inveja não deixa você ter o Espírito de Deus na tua vida. E nós não podemos ter inveja de ninguém, gente, porque a inveja destrói relacionamento, destrói a tua vida. A inveja até mata a gente. Lembra lá que Caim, ele matou Abel por causa de inveja, por causa de ciúme. O que é inveja, gente? É ciúmes. Inveja é ciúmes. Caim teve ciúmes porque Deus, ele elogiou a oferta de Abel, se agradou da oferta de Abel. Pessoas invejosas não ficam felizes com a nossa felicidade. Pessoas invejosas não ficam felizes com a tua felicidade. Pessoas invejosas não ficam felizes com as tuas bênçãos. Pessoas invejosas querem te derrubar, tramam contra você, falam mal de você, mentem sobre a tua vida. Pessoas invejosas estão sempre aí ao derredor. Pessoas com ciúme, né? Com ciúme, gente. O ciúme é uma maldição. O ciúme acaba teu casamento. O ciúmes acaba o relacionamento. Ciúmes e inveja é o mesmo sentimento. Um dos sinais do invejoso é o ciúmes. É o ciúmes. Lembra lá dos irmãos de José? Os irmãos de José teve ciúmes porque o pai amou mais a José do que os outros irmãos. Na verdade, é porque José era o filho da velhice, era o último dos filhos, né? Então, por isso, os irmãos ficaram com ciúmes, porque o pai estava lá com aquele amor, né? Com José, aqueles cuidados com José, aquela alegria com o último filho, né? E por isso os irmãos de José teve ciúmes e inveja. Ciúme é uma maldição na tua vida. Então não tenha ciúme de ninguém não, pelo amor de Deus. Não tenha ciúme porque a tua mãe está elogiando mais o teu irmão, porque o teu esposo está elogiando mais um filho. Não tenha ciúme de ninguém, não tenha inveja de ninguém. Porque as pessoas não sabem o que significa ciúme. Ciúme é inveja, gente. Não tem ciúme para o bem, não. Não tem. O ciúme, ele é o mal. E a gente não tem que ser pessoas que têm ciúme porque alguém está fazendo bem para os outros. Não é isso, gente? Porque alguém está te amando, alguém está te ajudando. Você tem que ficar feliz com as bênçãos dos outros. Você tem que ficar feliz quando alguém está recebendo as bênçãos. Tá entendendo? Vamos continuar aqui, gente. Então, esses aqui tiveram inveja de Daniel, tiveram ciúme do rei com Daniel. E Daniel não tinha vício nenhum, gente. Daniel não tinha vício nenhum. Sabe o que Daniel fazia muito? Ele orava, ele buscava a Deus. Ele buscava a Deus. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: o rei Dário vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tornaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem um mandamento firme que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, a qualquer homem, e não a ti, o rei seja lançado na cova dos leões. Aí eles criaram uma lei, como está acontecendo, né, no tempo de hoje. No tempo de hoje estão criando leis para quê? Para os cristãos ir para prisões, gente. Porque se você for contra aquela lei, você vai preso. Se você observar, nós estamos vivendo esse tempo que está aí sendo criado leis contra a lei de Deus. Não é verdade? Então, escute aqui. E aí ele continua, né? Agora, pois, o rei confirma a proibição e assina o edito.
para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então, aquela lei não podia revogar. Agora, escute muito bem aqui. E assim o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa e, ora havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia punha-se de joelho, como também costumava fazer, né? Punha de joelho e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel, ele já tinha vida de oração, gente. Antes de tramarem contra Daniel, Daniel já orava, já se colocava 3 vezes ao dia de joelho. Sabe lá você que toma remédio, que precisa tomar remédio não sei quantas vezes ao dia, você tem que fazer da tua oração essa medicação que você precisa. Você tem que fazer da palavra de Deus essa medicação que você precisa. Às vezes você não lê as escrituras sagradas, você ouve os outros pregar, mas você não quer buscar a Deus. Por que muitas pessoas querem buscar pregadores, querem buscar pessoas que oram, mas não querem eles mesmos buscar aqui na fonte, né? A verdade. Por que eles mesmos não querem se derramar na presença de Deus? Por que eles mesmos não querem buscar as escrituras sagradas? Por que eles mesmos não querem ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus? Qual é a diferença dos pregadores, dos que oram para vocês? Nenhuma. Não tem diferença nenhuma, gente. Nós somos falhos, pecadores, nós somos aqueles que buscamos a Deus e você pode buscar a Deus. É só você colocar na tua agenda, aí escrever, esse momento aqui é meu tempo com Deus. Esse momento, seja na madrugada. Mulher tem muito tempo para estar com Deus. Mulher é a que mais tem tempo de estar com Deus, né? As pessoas desempregadas tem muito tempo para estar com Deus, porque está desempregado. Se está desempregado, ora 3 vezes ao dia, porque você está com tempo para orar. Às vezes você está desempregado, você não ora nenhuma vez, mas vive pedindo oração para que a porta de trabalho abra, né? Vamos lá na live da irmã lá, porque lá tem uma irmã que profetiza não sei o que fala não sei o que, eu vou lá. Mas você tem oportunidade, está desempregado, para dobrar o joelho na presença de Deus e buscar a Deus pelas tuas petições, tu não faz, não é verdade? Mas está lá, querendo estar nas lives de oração, que alguém ore por você. Mas você não quer dobrar os teus joelhos, né? Porque é mais fácil os outros estar de joelho dobrado para você ser abençoado, do que você dobrar o teu joelho na presença de Deus para você ser abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem que ter entendimento, nós temos que ter busca de Deus para a nossa vida, gente. Nós temos que ter relacionamento com Deus. Daniel tinha relacionamento com Deus. Daniel tinha intimidade com Deus. Daniel tinha prática de oração. Daniel, quando vocês aprendam a buscar a Deus, a pedir de Deus, a ter relacionamento com Deus, a ser dependente de Deus. Porque a gente vê umas pessoas dependentes dos outros. A gente vê uma pessoa dependente da live de oração. A gente vê uma pessoa dependente da pregação dos outros. Mas essas pessoas não vão em busca ali de Deus, de ter relacionamento com Deus, de conhecer a verdade, de conhecer as escrituras sagradas, de saber se que aqueles que estão orando por você estão orando porque tem vida com Deus, porque fecha a brecha, porque estão ali verdadeiramente buscando ao Senhor para a vida ser abençoada, resgatada, libertas e essas vidas serem dependentes de Deus. Então não seja dependente dos outros, gente, seja dependente de Deus. De Deus, seja dependente da palavra de Deus. Essa palavra de Deus aqui, ela é poder na tua vida. Ela é poder, gente, na nossa vida. Ela nos cura, nos salva, nos liberta, nos renova. Ela nos alimenta a nossa fé. Ela nos dá sabedoria e entendimento. Você vai saber se você está na prova, se você está na cova, se você está errado. Ela vai saber quando Deus está te corrigindo. Ela vai saber o que você está vivendo. Ela mostra.
Ela mostra para você o que você está vivendo. O Espírito Santo de Deus, ele fala: minha filha, é uma tempestade, vai passar. Minha filha, tu está sendo só provada porque tu diz que tu me ama. Tu está sendo provada porque tu diz que tu é, porque tu tem sido fiel comigo, tu tem sido justo, tu apenas é uma prova por causa da tua fidelidade. Mas eu te tiro dessa prova e te dou tudo em dobro, que foi isso que ele fez com Jó. Não foi isso que ele fez com Jó? Depois que Jó passou pela prova, porque Satanás pediu para provar a Jó, não foi? Então, ele só te serve porque ele tem bens, ele tem casa, ele tem família, ele tem dinheiro, por isso que ele te adora. Não foi isso que Satanás fez? Foi pedir para provar a Jó. E Deus permitiu, hein? Deus permitiu. E o que foi que aconteceu? Jó foi provado. E ele continuou quem? Adorando a Deus. Jó era perfeito? Não. Ele, no momento ali da dor, ele até falou, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Maldito o dia, né? Que ele teve a vida. Ele amaldiçoou o dia do nascimento dele, mas ele não amaldiçoou Deus. Né? Ele teve aquele momento ali que as dores estavam tanto que ele não estava suportando. Mas o que foi que aconteceu? Ele não deixou de adorar a Deus. E Deus deu a vitória a Jó. Tá nos entendendo? Tem gente que está na prova e não sabe, tem gente que está na cova e não sabe, tem gente que está na olaria e não sabe, tem gente que está na fornalha e não sabe nem o que está vivendo, não sabe nem o que está vivendo. Aí abre a boca para dizer que está vivendo, que tudo que está acontecendo é por causa do macumbeiro, é por causa do feiticeiro, é por causa do diabo, é por causa que eu não sei quem amaldiçoou. Não, gente, não é assim não. Às vezes, nós principalmente que estamos em Deus, ou nós somos provados, ou nós somos quebrados por Deus para ser um vaso novo. Deus não vai perder a tua alma, Deus não quer perder a minha alma. Se eu estiver no caminho errado, Ele vai me quebrar, se for preciso, e me fazer um vaso novo. Está entendendo? Quantas vezes Ele quiser, Ele quebra o vaso, principalmente os que vivem na Babilônia. Eu tinha uma amiga, gente, que ela estava afastada do caminho. Orou comigo, evangelizou comigo, trabalhava na obra junto comigo. O que aconteceu? Se entregou ali à vaidade, começou a ir para a vaidade, começou a se preocupar só com o corpo, né? Estava bem financeiramente, aí a vaidade cresceu, só queria saber do corpo. Sabe o que foi que aconteceu, gente? Quando pensou que não, ela estava afastada do caminho, hein? Aí Deus permitiu que ela passar por um câncer. Quando ela estava no hospital, gente, ela teve uma visão. Ela teve uma visão, a qual Deus disse bem assim, mostrava um vaso caindo no chão, sendo quebrado. E Deus disse para ela, hein? Ela teve uma visão no hospital, gemendo com dor. Ela disse assim, ele disse assim, tá vendo esse vaso? Esse vaso é tu. E ela disse, sabe, ele disse para ela, esse vaso é tu tá nas minhas mãos. Tu estava na Babilônia e eu te quebrei. Olha aí, tá entendendo? Não foi nenhum profeta que foi falar com ela, não. O próprio Deus falou com ela no leito do hospital, que ela estava lá naquele leito porque ela estava na Babilônia. Ela tinha se afastado do caminho do Senhor. E aí ela contou, gente. Nós oramos, ela se arrependeu, Deus tirou ela do hospital, Deus deu a cura, ela saiu nos templos contando o testemunho dela, que ela estava afastada, que ninguém deve brincar com Deus, que ninguém deve se afastar da presença de Deus, porque Deus não vai perder a tua alma, não é verdade? E aí ela contou que dessa visão que ela era o vaso sendo quebrado por Deus para ser feito um vaso novo. Muito bem, saiu pregando, né? Tava curada, tudinho. Quando pensou que não, gente, a menina voltou novamente para o caminho que não devia. Aí sabe o que aconteceu? Novamente a enfermidade veio e Deus escolheu. E Deus escolheu, gente. Mas Deus não se arrependeu novamente, ela se arrependeu, pediu perdão, reconheceu o erro dela, mas Deus escolheu. Deus escolheu, tá entendendo? Então Deus é esse, Ele não perde a nossa alma para ninguém. Ele não perde a nossa alma para ninguém, gente. Estamos entendendo? Então a gente só vai ter esse entendimento se conhecer a palavra de Deus, gente.
Se você não conhecer a palavra de Deus, você não tem entendimento do que você está vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, ele se colocava de joelho em oração 3 vezes ao dia. Então ele diz aqui, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando. Olha aí que benção. E achavam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Quantas pessoas chegam na tua casa e te pegam orando? Às vezes as pessoas chegam na tua casa, você está lavando as coisas, às vezes está brigando com teus filhos. Mas quantas vezes as pessoas que te visitam chegam na tua casa e alguém diz assim, a mamãe está orando, o papai está orando. Quantas vezes aqueles que vão na tua casa te pegam orando? Quantas vezes o telefone toca para você e a pessoa te pega orando? Quantas vezes? Analisa a tua vida que eu analiso a minha. Analisa a tua vida que eu analiso a minha vida. Eles foram aqui na casa de Daniel e eles encontraram Daniel orando. Às vezes o inimigo que está ao derredor, ele vai lá na tua casa. Mas sabe o que ele tem que encontrar? Você orando. Você orando. Então, gente, muitas das vezes as pessoas chegam na casa de quem é cristão, tá lá gritando com o filho, gritando com o esposo, tá lá nas novelas, né? Tá lá na plataforma, tá lá nos filmes, tá lá não orando. Mas aí você aí, que anda visitando aí os lares, quantas vezes você vai num lar e encontra aquela pessoa orando? Pois eles foram lá com Daniel e encontraram ele orando. Olha quanta diferença, né, gente? Quanta diferença. E Daniel não era qualquer um, não, hein? Daniel era um desses presidentes que cuidava do rei. Ocupado Daniel era, não era? Daniel era muito ocupado, gente. Mas toda a sua vida, a sua ocupação, não impedia ele dobrar o joelho dele 3 vezes ao dia. Né? E às vezes você diz que é muito ocupado para orar, é muito ocupado para dobrar os teus joelhos. Às vezes você diz que tu não tem tempo e você não é nem um presidente, né? Às vezes nós não temos essa ocupação, né, que um presidente tem, essa preocupação. Tá entendendo, gente? Às vezes você não tem nenhum cargo que diga assim, eu não tenho tempo para orar. Bom dia, Maria Auxiliadora. Então, quantas vezes as pessoas te visitam e te acham orando de joelhos? Quantas vezes os teus filhos vão falar com você e te acham orando de joelho? Quantas vezes o teu marido te pega de joelho? Quantas vezes a tua esposa te pega de joelho? Quantas vezes a tua família pode dizer bem assim, a minha mãe é uma mãe de oração, meu pai é um pai de oração. O meu pai, ele dobra os joelhos. O meu pai, ele 3 vezes ao dia, ele está buscando o Deus dele, o nosso Deus. Quantas vezes, gente, a nossa família tem enxergado isso na nossa vida? Quantas vezes, gente, a tua família enxerga você de joelho dobrado? Tá difícil, não tá? A gente vê as famílias, sabe onde? No telefone. Com o telefone na mão. É isso que a gente vê. A gente vê pais que vivem com o telefone na mão. A gente vê mães que vivem com o telefone na mão. A gente vê filhos que vivem com o telefone na mão. Mas está difícil de ver alguém com o joelho dobrado. Hoje está difícil de ver alguém com o joelho dobrado. Teus filhos, você fala para o teu filho, sai desse telefone, mas você está lá com o telefone. Tem gente que faz as coisas com o telefone na mão, né? Tem gente que vive com o telefone. Tem gente que não consegue dormir à noite porque passa a noite no telefone. Depois diz que está com insônia. Depois ainda diz que está com insônia. Você não está com insônia, não. Você é que não quis dormir. Porque se você desligar o teu telefone, orar, estudar a palavra, você vai dormir tranquilo. Mas se você está a noite toda no telefone, tua mente está ativa. A tua mente está ativa.
porque você está lá, as pessoas estão despertando você. Então, desliga o teu telefone para ver se tu não dorme tranquilo. Desliga o teu telefone, dobra teus joelhos, estuda a palavra de Deus e vai dormir tranquilo. Quero ver se tu não dorme, porque eu durmo tranquilo. Então, hoje a gente não vê, a gente não encontra. Quantas vezes eu vou para lares, visitar lares, eu não pego pessoas de joelho dobrado. Cadê tua mãe? Tá orando. Cadê teu pai? Tá orando. Oh, Jesus, é verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. As últimas vezes que eu fiz isso, que aconteceu isso na minha vida, gente, já faz o quê? Uns 15 anos que eu cheguei numa casa de uma mulher de oração, que eu chegava nessa casa e a maioria das vezes que eu chegava, ela estava orando. Ela estava orando. Tá entendendo? Mas faz muito tempo que eu visito famílias e não pego ninguém de joelho dobrado. Gente. Então aí querendo que a boca do leão seja fechada, né? E o que mais a gente quer é que essa boca desse leão seja fechada. Mas quantas vezes tu ora ao dia? Tu tá querendo a cura do câncer? Quantas vezes tu ora ao dia? Tu tá querendo ali a libertação da tua família? Quantas vezes tu ora ao dia? Então vamos continuar? Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real e disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então foram lá, né, fofocar para o rei. Os fofoqueiros, né, e eram presidentes, hein? Olha aí, a fofoca está em todo lugar, né? Verdade, as palavras de falar mal dos outros. Por isso que hoje a gente não sabe nem o que conversar com as pessoas. Porque se a gente vai conversar aconselhando, né? Falando algo, as pessoas pegam aquela tua conversa e saem por aí espalhando para todo mundo. E aqui eles já foram contar para o rei o que Daniel estava fazendo. Olha como é a maldade, né? As pessoas que querem te difamar, elas vão pegar as tuas fraquezas, as tuas falhas e sair contando para os outros, né? Sabe por quê? Porque não são teus amigos, não são tuas amigas. Sabe, de te ajudar nas tuas fraquezas, eles querem que você morra. Eles querem que você esteja na cova do leão. Porque foi isso que fizeram com Daniel. Esses aqui que estavam ao lado de Daniel trabalhavam junto com Daniel, né? Eles tinham o mesmo trabalho que era cuidar do rei. Eles estavam tramando contra o Daniel. Estavam falando mal de Daniel. Foram lá falar mal de Daniel, gente. Então, a maioria das vezes, as pessoas que falam mal de nós são as pessoas que convivem conosco. Estão nas nossas amizades, estão no nosso relacionamento, estão muitas das vezes dentro da nossa casa. Quem é de vocês aí que já não viveu isso? Que alguém da tua família falou mal de você, que alguém do teu trabalho falou mal de você, que alguém dentro do templo falou mal de você. Então Daniel aqui, quem tramou contra ele era aqueles que trabalhavam junto com Daniel. Era aqueles que trabalhavam junto com Daniel, era aqueles que invejaram Daniel, era aqueles que não eram felizes porque Daniel era diferente, era aqueles que não eram felizes porque o rei viu que Daniel tinha um espírito de excelência. Então, quem trama contra nós? São os próprios seres humanos. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti. E, ó rei, nem do edito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. O rei ficou triste, né? E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Olha aí, o rei não se alegrou, gente, porque eles vieram falar mal de Daniel. Esse daí é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo não se alegra quando alguém vai falar mal de você.
Tá entendendo? Aquele que verdadeiramente é teu amigo, tua amiga, não vão se alegrar quando alguém chegar mentindo sobre você, caluniando você, falando mal de você. O rei não ficou alegre, não, porque eles foram lá falar mal de Daniel. Foram lá acusar Daniel. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram sobre o rei a lei dos medos e dos persas, que não é edita a ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Pegaram o rei aonde? Na palavra do rei, né? É isso que as pessoas fazem, elas pegam as outras nas suas palavras. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, olha o que o rei falou, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele não perguntou de Daniel se o Deus dele ia livrar ele. Ele disse para Daniel: o teu Deus, a qual tu serves. Se você prestar atenção, a lei que fizeram, que pediram para o rei assinar, era contra Daniel, era contra o próprio Deus, não foi? Mas o próprio rei que assinou ali, que concordou aquilo que eles pediram, né? E o próprio rei disse: o teu Deus, a qual tu serves, te livrará, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E então o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Às vezes é assim, gente. Você está vivendo uma sentença porque alguém foi boca do diabo. Porque alguém foi essa boca maligna que inventou mentiras sobre tua vida, que inventou calúnias, que está com inveja de você, que está com ciúme de você. Às vezes você está vivendo essa sentença, mas eu quero dizer para você é que nessa sentença, nessa situação que você está vivendo, por causa de um invejoso, por causa de um caluniador, por causa de um mentiroso, nessa sentença Deus te dará a vitória. O importante, gente, não é aqueles que lançam as sentenças em nossa vida. O importante é quem era o Deus que nos dá a vitória. Quem era o Deus ao qual nós oramos, clamamos e buscamos. Porque o nosso Deus não importa. Aquele que se levanta contra você, que se levanta contra a tua família, que se levanta contra aqueles que têm vida de oração, vida com Deus, que buscam a Deus continuamente, de joelhos dobrados, reconhecendo que Ele é o Senhor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fecha a boca do leão. Deus fecha a boca do leão. Se você tem relacionamento com Deus e vida de oração, gente, pode ter certeza que o leão todos os dias está com a boca aberta para te tragar. E todos os dias Deus fecha a boca desse leão. Então, louvado seja o nome do Senhor, e foi trazida, né? Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, hein? Olha aí o rei jejuando, por causa de quê? Porque queria vitória para Daniel. Quantas pessoas jejuam pela tua vida? Quantas pessoas apresentam jejum pela vida de alguém? Quantas vezes você faz jejum pelo teu amigo, pela tua amiga? Quantas vezes você faz jejum por uma pessoa que ora, pelo teu líder de oração, que é fiel a Deus, pelo teu pastor que é fiel a Deus, que quantas vezes você apresenta jejum por alguém? Pois aqui esse rei apresentou jejum para quê? Para a vitória de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Agora olha só, como ele estava preocupado com Daniel, o sono fugiu. Ele não estava tranquilo. Então tem pessoas que não dormem à noite por causa de quê? Porque está preocupado. Porque está preocupado. Então, pessoas que estão preocupadas, elas não dormem direito, né? Está preocupado com a conta que vai pagar, está preocupado com o filho que não chegou em casa, está preocupado com o marido que trabalha à noite, está preocupado com alguém que está viajando. Então, muitas das vezes, a falta de sono vem por causa da preocupação.
Por isso que nós temos que confiar em Deus. Porque quando nós confiamos em Deus, que Deus está guardando teu filho, teu marido, tua casa, guardando você, você dorme tranquilo. Quando nós confiamos em Deus, nós dormimos tranquilo. Você tem que confiar em Deus. Porque as preocupações estão fazendo você ter insônia. As preocupações estão fazendo você ficar doente. As preocupações estão alterando a tua pressão. As preocupações estão fazendo você ficar triste porque o rei ficou triste. As preocupações, gente, pelo amor de Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós temos que aprender a confiar nesse Deus. Eu tenho minhas preocupações, você acha que eu não tenho? É por isso que eu não vou dormir, que eu não vou comer, que eu não vou tomar banho, que eu não vou arrumar minha casa, não é por isso que eu não vou orar. Confia em Deus. Agora escute. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse ao rei a Daniel: Daniel, servo de Deus. Oh, que bênção! Alguém te chamar de servo de Deus, de serva de Deus. Gente, não era qualquer pessoa que estava chamando Daniel de servo de Deus, não. Era o rei que via que Daniel verdadeiramente era um servo de Deus, gente. Você tem entendimento disso? Que o rei viu Daniel como servo de Deus. Meu Deus, talvez você não entenda isso. Olha a visão do rei de enxergar, né, num daqueles que servia o próprio rei como servo de Deus, chamá-lo de servo de Deus. Pelo amor de Deus, isso é muito profundo, gente. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse, o rei a Daniel, Daniel, servo de Deus, vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, olha aí, dar-se-á o caso que o teu Deus, que tu continuamente serve, tinha podido livrar-se dos leões. Não era um leão não, né? Era muitos leões. Era a roda da fofoca. A fofoca é assim, você vai contando um para o outro, né? Você conta a fofoca para um grupo de pessoas. Na verdade, aquele grupinho ali de fofoca. Então, aquele grupinho ali de fofoca, ele representava essas bocas de leões, esses leões que queriam tragar a Daniel. Então Daniel falou ao rei, o rei vive para sempre. Oh, maravilha! O rei que não tinha dormido a noite, o rei que estava ansioso para chegar o dia, o rei que estava preocupado e por causa da sua preocupação não tinha sono, o rei que estava triste porque não queria perder a Daniel. Quando o rei chega na cova e pergunta para Daniel, Daniel, Deus que tu serves continuamente, não é que serve só quando precisa, gente. Daniel não era aquela pessoa que buscava a Deus só quando estava precisando de cura, de prosperidade, de casamento, precisando de alguma coisa. Daniel servia a Deus continuamente. Ele era servo de Deus, ele buscava a Deus de joelho 3 vezes ao dia. Então ele disse aqui para Daniel, né? O teu Deus vivo que tu serves continuamente te livrou da boca dos leões. E o que foi que Daniel disse? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então Deus enviou o anjo porque não encontrou em Daniel acusações. Deus fechou a boca dos leões por quê? Porque Daniel era inocente. E é isso que nós precisamos. As pessoas estão falando mal de nós, as pessoas estão falando mal de você, as pessoas estão tramando contra você, estão te acusando, as pessoas estão em reuniões, em grupos, falando mal da tua vida, tramando
tramando contra a tua vida, mas enquanto elas estão falando mal de você, você está orando por elas. Enquanto elas estão tramando contra você, você está orando ao teu Deus vivo. Enquanto elas estão falando mal de você, você está servindo a Deus continuamente. E sabe o que acontece? Deus coloca na balança e ele vê quem é inocente. E quando ele vê que você é inocente, os teus acusadores, eles são os errados, pode ter certeza que ele envia o anjo para fechar a boca do leão. E se nós estamos aqui, que o Senhor conhece nossa vida, você que pede a sua oração, você que está aqui, que o leão está querendo te tragar, você que está aqui, que está se sentindo que está numa cova, que para você não tem jeito, que você vai morrer, mas que você busca Deus continuamente, que você serve a esse Deus continuamente, pode ter certeza que hoje o Senhor envia o anjo para fechar a boca desse leão. Pode ter certeza que hoje o Senhor envia esse anjo, louvado seja o nome do Senhor, e fecha a boca desse leão. Aqueles que estão esperando ver a tua queda vão ver o leão morto. Aqueles que estão esperando ver a tua morte vão ver o leão morto. Aqueles que estão esperando a tua derrota vão ver a tua vitória. Aqueles que estão tramando contra você e você está inocente nessa causa, recebe a vitória de Deus para a tua vida, porque você sabe se você tem se levantado contra os outros, se você tem orado contra os outros, se você tem desejado mal aos outros, se você tem invejado aos outros. Tem pessoas dizendo, a irmã tem inveja de mim, o fulano tem inveja de mim, o ciclano quer me derrubar, o Beltrano está falando mal de mim, e você está lá orando por eles, e você está lá clamando pela vida deles, e você está lá servindo ao teu Deus. Aí Deus diz, né, vem e fecha a boca do leão. E envergonhado e confundido serão os inimigos daqueles que servem a Deus continuamente, daqueles que servem a Deus de todo o coração. Envergonhado e confundido serão aqueles que querem ver a tua vergonha. Eles é que viverão vergonha, porque presta bem atenção o que foi que aconteceu. A gente não tem que se preocupar com as pessoas que falam mal da gente. A gente tem que ter vida de oração. A gente tem que ter vida com Deus. A gente tem que ser serva e servo de Deus. A gente tem que buscar a Deus continuamente. Não se preocupe quem está falando mal de você. Não se preocupe. Você está inocente, Deus vai fechar a boca desse leão. Deus vai parar as pessoas de falar mal de você. Deus vai mostrar que você é inocente. Deus vai te justificar. Louvado seja o nome do Deus. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Aí Daniel saiu da cova. E nessa manhã Deus vai tirar muita gente da cova. Deus vai tirar muita gente dessa história aí. Deus vai tirar muita gente aí que está sendo acusado. Deus vai tirar muita gente aí da cova. Eita, quem vai para a cova é aqueles que estão falando mal de você. Quem vai para a cova é aqueles que estão tramando contra você. Quem vai para a cova é aqueles que estão aí mentindo, inventando, te julgando, falando sem saber, sem te conhecer. Lembra que foi ontem que Deus te falou? Ninguém conhece a nossa história. Eu não conheço a história de vocês. Eu só sei a história de vocês se vocês me contar. Sabe a minha história. Se eu não contar para você, você não sabe. E tem gente aí falando mal da sua vida sem conhecer a tua história. Tem gente aí levantando calúnias sem conhecer a tua história. Tem gente aí levantando mentiras sem conhecer a tua vida com Deus, sem conhecer a tua intimidade, sem saber quantas vezes você ora, quantas vezes você serve a Deus, quantas vezes você busca a Deus. Tem gente falando mal de você, mas eles não sabem que você vive buscando a palavra, que você vive de joelhos dobrados, que você 3 vezes ao dia dobra teu joelho na presença de Deus. Tem gente falando mal de você aí, tem gente falando mal de você aí, mas não sabe que você serve a Deus continuamente, que você busca a palavra de Deus, que você vive em oração, se humilhando pela tua vida, se humilhando pela vida da tua família e pela vida dos outros. Tem gente aí que não sabe da tua vida. Mas então ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens, olha, escute, para nós encerrar, e que tinham acusado a Daniel. Agora, olha aí, agora chegou a vez de ser chamados os acusadores.
Por isso que a gente não pode acusar ninguém, porque nós vamos prestar conta das nossas acusações. Não fale de ninguém nada que o Espírito Santo não está falando no teu coração. Não fale de ninguém nada se você não conhece a vida da pessoa. Não fale, não fale, porque haverá um prestar de conta. E ele diz: então o rei mudou, e então ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões. E eles e seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Então é isso que o Senhor veio fazer aqui nessa manhã. Tirar você da cova, fechar a boca do leão e colocar os teus acusadores dentro da cova, viver aquilo que você viveu e demais, e te dar a paz e dizer para você e para mim que a paz seja multiplicada. Que paz é essa, gente? É a paz que você não está aí como acusador. Daniel, quando entrou na cova dos leões, ele sabia que não tinha acusações sobre a vida dele. Ele sabia que ele não estava contra o rei. Ele estava servindo o Deus dele. Então, Daniel, ele não entrou preocupado na cova dos leões. Você vê aqui na história de Daniel dizer: Daniel se desesperou porque ele iria para a cova. Daniel não se desesperou, gente. Aquele que mente sem acusação, ele não vive preocupado, ele não vive desesperado, ele não vive ansioso, ele sabe, louvado seja o nome do Senhor, a vida que ele tem com Deus e quem Deus é na vida dele. E Daniel entrou tranquilo naquela cova dos leões. Que nem Jesus, né, gente? Jesus, quando ele foi para a cruz, ele sabia que não havia nenhuma acusação sobre ele. A acusação que estava em Jesus era minha e sua. Era minha e sua. A acusação que estava em Daniel não era dele, era dos seus acusadores, era dos mentirosos, era dos caluniadores, era daqueles que tramaram contra Daniel. Por isso que os leões comeram os acusadores de Daniel e não comeram a Daniel, porque foi os acusadores de Daniel que tramaram o mal contra Daniel. E o Senhor fez justiça por Daniel. E o Senhor está aqui para fazer justiça por nós, para fazer justiça por você e para te dar a paz. Porque aquele que tem vida com Deus, ele vive em paz, gente. Ele vive em paz. Aquele que serve a Deus, ele vive em paz. O mundo está aí se acabando. Aquele que tem Deus na sua vida, dorme tranquilo, vive tranquilo, acorda tranquilo. Meu Deus do céu. Eu sei que Deus vai fechar a boca do leão, entendeu? Então a gente tem que orar e crer nesse Deus que fecha a boca do leão, que fecha a boca do fofoqueiro, da fofoqueira, ocupa o tempo dele, né? Tava lá falando mal dos outros quando pensa que não tá doente, quando pensa que não tá preocupado com a saúde, tá preocupado porque eles estavam muito desocupados olhando a vida dos outros, eles estavam muito desocupados na fofoca. Vocês já ouviram que um ditado popular que diz que para fofoca o que é bom é uma pessoas que dizem assim, essas fofoqueiras precisa de louça na pia para lavar, né? Porque quando a pessoa está ocupada, gente, ela não vai estar difamando os outros, não vai estar falando mal dos outros, não vai estar preocupada em fazer maldade para os outros. Pessoas ocupadas, gente, com a sua vida, elas não vão perder tempo para estar aí em fofocas, em rodada na casa dos outros. Agradeço a Deus pela mulher de oração que Ele colocou na minha vida, que orou pela minha vida, que orou pelos meus filhos. Meus filhos também ela orou, chorou comigo pela minha família. Hoje, gente, não tem ninguém que chora comigo pela minha família. Hoje eu quero ver se tem alguém que ora chorando comigo pela minha família, como ela orava e chorava.
comigo, pela minha família. Mas é assim, né? E eu chegava na casa dela, muitas vezes ela estava orando. Muitas vezes. Então, quem é de oração, quando você chegar na casa daquela pessoa, ela vai dizer, eu estava orando. Ela vai dizer, eu estava lendo a palavra, porque continuamente serve a Deus.